Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje na igreja do IAS de Boa Vista. Como Robson disse, meu nome é Amauri, desde já, Robson, agradeço ao convite. Robson, um grande amigo, me convidou para estar aqui com vocês. Nós vimos um dia e esse dia chegou. E até ele chegar, eu vim pensando o que trazer para vocês, o que pensar em falar. Eu sou adventista de berço, eu frequento a igreja do Bosque dos Eucaliptos, eu frequentava aqui a igreja central e eu estava tentando me lembrar qual foi a última vez que eu vim a essa igreja. E se eu não me falha a memória, o Borrelli ainda cantava no quarteto com o meu pai, né, meus pais estão aqui. Eu normalmente venho com a minha esposa, ela recentemente foi operada, anteontem ela tem um probleminha nos rins, com pedra no rim e tudo, e precisou de internação e operação, então ela está de repouso hoje, não pôde vir, mas mandou o abraço à igreja. Então é um prazer rever aqui alguns que eu já conheço. Quem ainda não me conhece, eu frequento então a igreja desde que nasci, e hoje trabalho como líder regional de desbravadores. E dentre as bíblias que eu tenho lá em casa, para trazer hoje, eu escolhi a minha Bíblia do Desbravador, porque eu trouxe, além da mensagem ao qual eu pedi que Deus me usasse para trazer, eu quero trazer um convite aí também. O líder regional ele é incumbido de direcionar alguns clubes de desbravadores. Alguém aqui não sabe o que é um clube de desbravadores? Ainda não conhece? Então, todo mundo conhece. E o líder regional ele é incumbido de ajudar vários clubes em uma determinada região, e por isso ele é chamado de líder regional. E a minha região, a qual eu estou atuando hoje, é a terceira região de 15 regiões da nossa Associação Paulista do Vale. E ela inclui aqui parte de São José dos Campos, inclusive o distrito aqui do Boa Vista. E eu fui chamado em 2019 para ocupar essa função, e ela é sempre renovada a cada 2 anos. Então, de 2019 para cá, eu vim atuando. Mas quando eu entrei em 2019, aqui essa igreja não tinha mais o clube, que era o Tigres do Vale, está desativado. Então eu quero deixar esse convite aqui. Mas eu não tenho idade para ser desbravador. Para ser desbravador tem um limite de idade, que é começar com 10 anos. Dali em diante vale qualquer idade. No mês passado nós estávamos investindo um desbravador lá no Colégio Adventista de Tremembé. E quando eu perguntei a idade dele, ele falou assim, eu tenho 86 anos e meio. Ele ainda conta assim, porque eu acho que chega a determinado ponto da vida, começa a comemorar cada mês, né? E ele falou 86 anos e meio, e ele estava investindo um desbravador. O Clube de Desbravadores move uma igreja. O Clube de Desbravadores transforma vidas de adolescentes, de crianças e de adultos também. E eu sempre falo isso porque eu sou um exemplo vivo disso. Eu vivi uma mudança na minha vida através do que a igreja fez por mim, por vários líderes do qual eu tive orientações dentro do Clube de Desbravadores. Então, eu já tinha feito esse convite para o Juninho, eu já tinha falado com ele aqui com o pessoal, porque nas redes sociais a gente sempre vê lá os jovens do Boa, os idosos do Boa, a igreja do Boa operando, fazendo feira de saúde, fazendo ali o quebrando o silêncio. Faltam desbravadores. Os desbravadores movimenta a igreja. Os desbravadores, ele trabalha dentro, mas muito mais ele trabalha fora da igreja. A ASA e os desbravadores são 2 departamentos que mais atuam mais fora da igreja do que dentro. E na nossa região, inclui aqui, então, a igreja central, e vem descendo aqui para a região norte, a igreja do Freitas, que recentemente abriu um clube, a igreja do Alto Santana, aliás, de Santana, que tem um clube, e ela se estende para lá. Vai Caçapava, Taubaté, Tremembé, São Luís do Paraitinga, Redenção da Serra, aí sobe a serra, Campos de Jordão, São Bento e Santo Antônio. Então eu tenho rodado por esses pedaços e o que a gente vê é que muitas igrejas não têm jovens na igreja. E ainda tem um clube de desbravadores lá. Eles fazem o trabalho no bairro, na comunidade, no distrito, nas escolas. Em Santo Antônio do Pinhal, o clube foi reaberto há 2 anos atrás, logo após que encerrou, assim, estava terminando o período de pandemia, e eles já batizaram mais de 10 crianças que não conheciam a igreja adventista. E dessas crianças, algumas, eu não sei dizer o número ao certo, já trouxeram os pais para a igreja. Já trouxeram primos e amigos para conhecerem a igreja e estão participando, e logo serão batizados também. Então fica aqui o meu convite, o meu desafio a vocês,
a reabrir um clube aqui. Não é uma tarefa fácil, eu adianto. Se fosse fácil, eu mesmo vinha aqui, abrir e fazer tudo. Na função que eu exerço agora, não tenho como assumir, né, devido a vários compromissos. Então precisa ser alguém daqui da igreja, precisa começar aqui. E como eu falei, mas eu não sei nada, eu não sou jovem. Tudo se aprende. Em um ano você está apto a continuar. Em um ano você treina, o ano seguinte você está preparado. Então esse é o meu primeiro convite. E o segundo assunto que eu quero trazer para vocês aqui, eu pedi a Deus que me trouxesse um pouquinho do que a gente vê de bom, o que já existe dentro da igreja. E eu sei que aqui existem muitos irmãos que já estão bastante tempo adventista, quem sabe mais tempo do que eu sou nascido, eu tenho 34 anos, e talvez você tenha mais tempo de adventismo do que eu tenho de vida. Então, às vezes, a gente usa alguns termos e alguns costumes que nós temos dentro da igreja, através de um ponto de um jovem, de um ponto de vista diferente, para que isso mude a sua mente, o seu jeito de pensar, o seu costume. E eu quero falar um pouquinho sobre oração. Mas antes de começar a falar, eu queria perguntar para vocês o que exatamente é oração, o que você pensa sobre oração e se eu tivesse que pedir aqui para você definir o que é oração, o que você me diria? E eu quero de fato que vocês falem em voz alta para eu ouvir aqui. Oração, o que é oração para você? Primeira coisa que vem na mente. Falar com Deus. Confissão, certo? Poder. Não entendi. A ação de uma oração, é fazer uma oração. Alguém mais? A respiração da vida espiritual. Pedir que Deus faça justiça. Está certo, é um ponto de vista. Muitas vezes quando a gente fala oração, a primeira coisa que vem na mente é o quê? Ajoelhar, conversar com Deus. E de fato está certo. Mas eu queria ampliar um pouquinho o que nós podemos falar sobre isso e o que a gente pode melhorar, quem sabe, na prática que você já tem. Acredito que aqui todo mundo ora já, né? Todo mundo já faz a sua oração. Eu vou montar aqui uma estrutura que deve estar incumbida dentro da sua oração que você faz no seu cotidiano. Nós temos diversas orações, né? Quando você está sozinho, quando você está em público, em favor de algo ou em agradecimento. A oração, ela, como ele disse aqui, é o alimento para a nossa vida espiritual. E lá no Clube de Desbravadores, quando a gente acampa, a gente monta uma fogueira para uma determinada atividade. É necessário fazer uso do fogo. E a fogueira, ela pode tirar vários exemplos de diversas funções que ela tem, que nós podemos aplicar para outros quesitos da nossa vida, outras situações da nossa vida. E uma delas eu falo sobre esse alimento espiritual que nós devemos viver. Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu exemplificar. Quando nós montamos uma fogueira, quanto mais combustível, quanto mais lenha a gente colocar, vamos ter mais fogo, mais luz, mais calor, mais fumaça. E quanto menos a gente colocar lenha, menos a gente colocar combustível, menos a gente deixar o ar ventilar, menos fumaça, menos fogo, menos calor, menos luz, menos temperatura. E tudo isso a gente faz em frente a uma fogueira. Isso liga um pensamento chave na cabeça de um desbravador. E a oração, de fato, ela é uma conexão com Deus. E na nossa vida espiritual, nós temos diversas conexões com Deus. Então, eu batalho para acordar cedo, trabalhar a semana inteira, para fazer um curso profissionalizante, eu cuido de uma família, eu cuido das finanças, eu cuido disso, cuido daquilo. Quando chega sábado, está difícil para mim, eu vou descansar. Quando chega domingo, não vou no Desbravadores, porque estou cansado. Quer dizer, para este mundo vale a pena batalhar, se esforçar, fazer de tudo, inclusive criar maus hábitos, dormir mal, dormir tarde, comer mal, comer com pressa, faz de tudo para viver nesse mundo. E a vida espiritual vai sendo deixada de lado pelo cansaço. Então a nossa vida espiritual é como uma fogueira.
a gente coloca, sou professor da escola sabatina, atuo no clube de desbravadores, ajudo no diaconato, ajudo no som da igreja, ajudo na asa. Você vai alimentando a sua vida com coisas espirituais. De fato, você vai chegar durante a semana, quando encontrar com pessoas, não vai ter outro assunto que você vai falar, que você vai querer falar, que você vai estar transbordando, que não seja Jesus, que não seja Deus, que não seja o que você vive. Você vai, de fato, pregar aquilo que você... Aliás, vai viver aquilo que você prega. Se sua vida espiritual for uma fogueira fraca, você tira... está tomando muito tempo eu ser do diaconato, está tomando muito tempo eu ajudar nos desbravadores, eu ajudar na asa, eu ajudar na igreja, estou cansado, e vai tirando isso da sua vida. O seu fogo vai diminuindo, comparando com uma fogueira. E a oração, ela é mais do que simplesmente ajoelhar e orar. A oração, ela é a nossa conexão, ela é o nosso avivamento, ela é o nosso passaporte direto com Deus. É comum a gente se aconselhar com alguém mais experiente, se aconselhar com alguém que já viveu uma situação que a gente está vivendo, a gente se aconselhar com um vizinho, com alguém mais próspero, com diversas pessoas. E às vezes não buscamos onde devemos buscar de fato, em oração a Deus. Ellen White, a escritora americana, que todos vocês conhecem, em alguns dos livros que ela escreveu, no Conselhos para a Igreja, ela diz assim: nenhuma oração é perdida, esquecida por Deus. Cada prece é guardada no céu para ser respondida no momento e no lugar em que Ele sabe serem os melhores. A oração da fé nunca se perde, mas dizer que será sempre atendida do modo exato e de acordo com aquilo que nós esperamos especificamente é presunção de nossa parte. Então a oração, ela tem um modo correto de ser feito. Ela tem um método em que você deve seguir. Muitas pessoas dizem que orar é conversar com Deus como se Ele fosse seu amigo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Isso está certo. É correto. Eu posso fazer oração aqui dentro da igreja, eu posso fazer na rua, eu posso fazer dirigindo, é lógico, sem fechar os olhos. Eu posso fazer em qualquer situação, em qualquer lugar. Mas nós devemos lembrar sempre que nós não estamos falando com o gênio da lâmpada mágica, que você esfrega, faz o desejo e ele tem que te atender. Nós devemos lembrar que o respeito para com o Deus, Criador do Universo, que nos salvou, deve ser mantido em todas essas situações. Onde eu estiver orando, ainda deve saber para quem eu estou orando, de que forma eu estou orando. E existe uma citação também muito conhecida que diz assim, eu gosto muito de ouvir a Rádio Novo Tempo. Eu ouço no carro, ouço trabalhando, onde eu tiver a oportunidade de deixar o rádio ligado, eu deixo, eu gosto muito. E eu escutei uma música, eu lembrava de já ter ouvido aquele trecho, fora de música, mas o ritmo parece que transforma as coisas mais positivamente para a gente, né? Toca mais a gente quando ela vem por uma melodia. E é um trecho atribuído a C.S. Lewis que diz assim: há um céu aberto dentro de um quarto fechado, quando eu começo a orar. Então, quando nós oramos, algumas coisas acontecem, e algumas coisas precisam acontecer, e depende da gente para que isso aconteça. Então, na sua prática de oração que você já vive, e eu não estou aqui para dizer que você está orando errado, ou que a partir de hoje é que você vai orar certo. Mas como já faz muitos anos que você já ora, às vezes a gente cai um pouquinho no costume, orar por hábito, orar por costume. E não dá o foco ideal que nós devemos dar ao que é a oração em nossa vida. Eu estou dizendo isso porque já aconteceu comigo algumas vezes. E na vida de um cristão, com certeza já deve ter acontecido. A gente vai comer, Senhor, abençoe esse alimento que nunca falte, obrigado, amém. A gente vai dormir, Senhor, obrigado pelo esse dia, que eu possa dormir bem, que amanhã tem de novo, obrigado, amém. Senhor, acorda, né? Senhor, abençoe esse dia, que tem muitas dificuldades, esteja comigo, amém. Isso se torna um ciclo, até de repetição, às vezes você fica até sem palavras para fazer uma oração, porque você está meio que falando a mesma coisa sempre. Aí partindo para uma reza, que não é o ideal, e a gente já sabe disso, mas esse não é o foco. Então, o que nós devemos fazer para saber se, de vez em quando, fazer uma avaliação, se nós estamos orando corretamente ou seguindo o que Deus nos propôs? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7.
Nós vamos ler Mateus capítulo 7, dos versos 7 ao 11. Com a Bíblia aberta, eu peço que você feche os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez e falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos com a Tua palavra aberta aqui neste momento e pedimos o Teu entendimento, a Tua paz, o Teu Santo Espírito, que o Senhor abra as nossas mentes e nossos corações, que essa palavra nos transforme, nos faça diferentes do que quando aqui entramos e possamos sair mais próximos de Ti e melhores assim. Nos abençoe e nos guarde, é o que pedimos e agradecemos em Teu santo nome, Jesus. Amém. Mateus, no capítulo 7, dos versos 7 a 11, diz assim, na minha Bíblia aqui, que eu falei para vocês que eu trouxe a Bíblia dos Desbravadores, quando ela é uma citação que foi falada pelo próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra, ela vem escrita em vermelho. Então essa parte que nós vamos ler aqui foi o próprio Jesus que disse, e diz assim, a persistência na oração, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Verso 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aí a gente para um pouquinho aqui no verso 11. Então eu vou falar, nós vamos relembrar aqui sobre uma estrutura de oração. Deus, quando esteve aqui, Jesus esteve aqui, ele antes de subir ao céu nos deixou uma oração, que é a oração do Pai Nosso, a qual você já conhece. E ela é montada justamente sobre essa estrutura que nós vamos falar. Nós vamos parar para atentar aos detalhes que ela traz nas entrelinhas. O primeiro é pedir. Nós, às vezes, oramos com receio de pedir. Lembrando aquilo que eu falei, Deus não é alguém que tem que estar disposto a atender as minhas necessidades de acordo com o que eu acho. Então a gente deve pedir, mas não quer dizer que Ele vai atender do jeito que a gente quer. Porque Ele tem o melhor para nós. E Ele está dizendo isso aqui. Quem aqui é pai e mãe sabe disso. Quando um filho pede, ele só dá se é bom. E às vezes quando o filho não recebe, faz birra, esperneia, pula, deita no chão, aquela cena de supermercado que a gente tem na cabeça, né? Faz aquele auê porque recebeu um não. Mas o pai da criança sabe por que não. A criança ainda não. Depois que cresce, amadurece, vai entender o porquê o pai fez aquilo. E Deus está dizendo que nós devemos pedir. E nós sabemos que Deus tem bênçãos separadas para aqueles que o seguem. E muitas vezes nós não a recebemos porque não estamos pedindo. Então é necessário pedir. Deus nos ensinou que para orarmos nós devemos pedir. E não há nada de errado com você fazer uma oração pedindo, pedindo e pedindo e pedindo. Mas a gente tem que continuar, não é só pedir, entender. Deus ele nos dá 3 tipos de respostas para a oração. Vocês conhecem, é o sim, o não e o talvez, que às vezes é conhecido como um espere um pouco, ou talvez, né? Não há, como eu disse, como eu li a citação de Ellen White no começo aqui, não há oração não respondida. Eu já tive diversas orações respondidas, inclusive de pedidos. Eu sei que você teve as suas também. E eu quero salientar isso, que é Deus que nos pediu para que nós pedíssemos. O fato da gente pedir faz com que a gente se mexa, a gente vá até Deus. O fato da gente não, se a gente não tivesse que pedir, era só virar as costas para Deus e seguir andando. Afinal de contas, vai cair sobre mim a bênção, eu não preciso pedir. E é por isso que é preciso pedir, porque você vem, você procura a Deus. Então é necessário pedir. O segundo passo sobre a oração é que além de pedir, nós devemos agir. Agir é sempre necessário para uma igreja acontecer. Deus não depende da igreja, mas a igreja depende de Deus.
E para isso você veio aqui hoje. É fácil dizer que é adventista e ficar em casa fazendo nada. Para ser adventista, você deve vir à igreja, você deve se batizar, você deve participar da igreja, você deve orar. Tudo o que você faz é em consequência de uma decisão, mas você está fazendo. Em Provérbios 28, não precisa abrir, vou só citar aqui para você, diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa e abandona seus pecados. Então não é só pedir, precisa fazer algo, precisa agir. É importante nós pedirmos, e não é pedir e virar as costas. Falar assim: pai, eu quero ganhar uma camiseta nova, e eu não fico aqui para ganhar a camiseta. Eu vou embora, vai ganhar de que jeito? Ou então eu estou lá na minha casa, mas eu sei que aqui na igreja, se eu vier, eu vou ganhar uma camiseta nova. Eu quero uma camiseta nova. E eu sei Deus falando para mim: vai até a igreja. Você vai ganhar a camiseta. Eu não venho, eu vou ganhar? Preciso agir. Eu preciso, além de pedir, fazer. Nós temos um limite. Nós não podemos fazer tudo. Não temos, aliás, o poder de fazer tudo o que queremos ou tudo para merecer alguma coisa. Mas Deus está ali para interceder. Jesus intercede a esse nosso limite. Quando nós vamos agir, é o que cabe a nós. E o que não cabe a nós é o que Deus complementa. E nós vamos ver isso nos próximos passos aqui. Eu queria citar também um outro versículo que está em 1 Coríntios, que diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Tem gente que quando ajoelha fala: ai, Senhor Deus, a minha vida é assim, ai, a minha vida é muito difícil, ai, eu não estou aguentando. Realmente, ele disse que nesse mundo teríamos aflições. Mas ele também diz que não é só a sua vida que está ruim. A gente chega a ser um pouco egoísta, achar que a gente está numa situação que, ai, Deus não me acompanha mais. Mas e o que você está fazendo? É essa parte do agir que nós estamos falando. Pediu a Deus bênção? Vem até a igreja. Você vai encontrar a voz dele, você vai encontrar o que ele quer te mostrar. Você pede, fica de costas, vai ser difícil. Então faça aquilo que lhe compete, aquilo que está ao seu alcance. Hoje, na Rádio Novo Tempo, inclusive, que eu estava escutando lá, que eu disse para vocês que eu gosto de escutar, a Darley de Alves estava dando alguns conselhos para quando os espectadores têm a oportunidade de mandar lá: está acontecendo isso na minha vida, o que eu faço? E aí ela vai aconselhando. E uma das coisas que ela citou lá, a moça disse: eu estou fazendo isso, é errado, é pecado. Ela falou: mas por que você está fazendo isso? É porque acho que vai ser bom para mim. Mas está fazendo só porque é bom para você? Ou você está dando o seu melhor? Quando a gente age, quando a gente faz alguma coisa, não é só por nós. Ela falou assim: você está dando o seu melhor para Deus? E isso ficou na minha mente, eu fiquei pensando depois. Às vezes a gente faz alguma coisa: eu vou lá na igreja, senta e vai embora, senta e vai embora. Você está fazendo o seu melhor? O seu melhor é só ouvir? Então o agir inclui dar o nosso melhor. Você pede e não há problema, não tem erro nisso. Mas o que você está fazendo? Deus vai fazer o impossível, Deus vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Mas o que você precisa fazer? Você está fazendo? Você está vivendo, é só a consequência de, será que é pecado ou não? Se não for, eu vou deixar de lado. Esse é dar o seu melhor? O que você está fazendo vai te levar mais próximo de Deus? E esse é o agir que eu quero ressaltar para vocês. E seguindo o verso, ele diz assim: mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Ou seja, quando você vai agir, pode ter acontecido a pior desgraça na sua vida. Pode ter acontecido a pior coisa que você, agora a minha vida acabou, vou ficar depressivo, daqui para frente não tem mais solução. E Deus está dizendo aqui que isso não existe. O que acontece com você é o que este mundo mal oferece. É triste, a gente sabe, é difícil, mas a gente precisa levantar. A gente precisa se mover. A gente precisa passar por esse momento ruim. E Deus está dizendo, isso aqui é uma orientação que Ele diz que nós devemos agir, que nós devemos cumprir com a nossa parte.
Quando uma tentação vier, Deus dará força para você. Ou seja, o inimigo de Deus é mais fraco que Deus. E ele é mais fraco que nós ou não? Não. O inimigo de Deus é mais forte que nós. Não adianta a gente achar que por nós mesmos nós vamos derrotar, vencer e sair vitoriosos. Deus está dizendo aqui que a gente precisa agir, e agir com a supervisão dele. Porque quando o filho pede, ele é que sabe o que é correto. Então devemos pedir a ele. E assim podemos usar a força de Deus para vencer o inimigo. Agir não quer dizer fazer tudo o que eu acho que eu devo fazer e sozinho vou vencer. É agir com dependência. É agir com entender que você é súdito, que você é servo, que você está submisso e dependente de um Deus. É agir com o que depende de você e deixar nas mãos de Deus o que depende de Deus. O terceiro e penúltimo passo, depois vou falar do último, a gente encerra. É necessário ter fé. E agora eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. No verso 6. Hebreus, capítulo 11. Um pouquinho mais para frente aí de Mateus, onde você já estava aberto, no Novo Testamento mesmo. 11, 6. É um verso conhecido, mas que traz um pensamento interessante. Vamos ler. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então esse é o nosso terceiro passo. Você deve pedir, você deve agir e você deve acreditar. Você deve ter fé. Fé não é um sentimento, a gente sabe disso. Não é um negócio que você vai estar na sua casa e falar, ai, nossa, hoje eu acredito em Deus. Hoje eu estou sentindo uma fé inabalável. Fé é uma decisão que você toma, de acordo com o que a Bíblia diz aqui neste verso. Quem vai a Ele, fé é aquele que vai, é aquele que age. E é por isso que ele está interligado com o ponto anterior. Ter fé é a mesma coisa que eu disser assim para minha esposa, ó, eu quero encontrar com você hoje lá no shopping, tá bom? Tá bom. E eu nem vou, porque acho que nem vai. Não acredita. Então a gente faz isso com Deus. O que eu quero dizer? Deus, me dá essa bênção. Vem à igreja, canta, louva, faz o que for necessário, prega. Ah, mas acho que no final das contas não vai dar. A gente duvida do poder de Deus. E às vezes não é assim, dessa forma. Eu estou sendo mais literal, né? A gente não fala assim, acho que Deus não vai conseguir. Lógico que não fala. Mas o fato de você não ir até o fim, o fato de você não insistir, como esse verso da Bíblia diz, o fato de você não perseverar, mostra que você não acredita. Você não está botando fé na sua fé. Então, fé é necessário ir, é necessário buscar a Deus. Como diz aqui, que recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. O que agrada a Deus? Seria mais o erro ou seria andar corretamente? O que você pensa sobre isso? Todo mundo, quando lê esse verso, todo mundo não. Talvez você possa ler esse verso e falar assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E agradar não é no sentido de ir lá ficar bajulando a Deus, querer né, dar um incentivo para Deus ficar feliz de você estar lá recompensando Ele com alguma coisa. Agradar a Deus quer dizer fazer o que é correto. Quer dizer mostrar que você tem interesse nele. Quer dizer que você mostrar que tem interesse em fazer o que é certo. Andar buscando a Ele, como diz este verso, que você já conhece, eu já conheço, e que na rotina a gente deixa escapar isso de lado. A gente não busca como deve. A gente pede só por uma oração assim, porque eu tenho que falar isso para Deus, e deixa isso para lá. E não vai atrás, não pesquisa. Não se move. Então, agradar a Deus é no sentido de Ele ver que você se importa em fazer o que é certo.
Agradar a Deus é demonstrar que você coloca a sua vida em confiança a Ele. Você deixa Ele dirigir sua vida. Você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, na sua família, nos seus afazeres. Isso é agradar a Deus. É ter fé, como nós lemos no verso anterior. E por último, é necessário mudar de espírito. Nós vivemos em um mundo que está um caos. Se você se parar para ler as notícias, fica até triste, porque você começa a se alimentar de coisas ruins. Eu não estou falando que a gente tem que se abster do mundo. Não, afinal nós vivemos nele, precisamos conhecê-lo, inclusive para escapar das armadilhas do inimigo. Mas às vezes a gente passa mais tempo assistindo aqueles jornais que só traz desgraça do que enchendo a nossa vida com o que é bom. Lendo, aprendendo, pesquisando. E eu falo isso porque é um outro exemplo do qual eu também já caí na burrada de fazer. O Rodrigo Silva é um pastor que vocês todos conhecem. E ele grava diversos vídeos para a internet com entrevistadores não cristãos do mundo. E ele fez alguns que é chamado lá podcast, que é uma entrevista, e isso começou sendo só por áudio, então eram gravações que você ouvia e tal. E agora dá para assistir também, né, devido à internet. Aí o podcast você escuta e também pode assistir. Ele gravou uma das entrevistas que tem mais de 4 horas. E eu sentei para assistir e eu não levantei uma vez para ir beber água no banheiro, nada, de tão interessante que estava aquilo. Só que eu comecei a ler os comentários das pessoas na internet que deixa ali as opiniões dela. E é triste de ver alguns cristãos de outras denominações, alguns cristãos que se dizem adventistas, debatendo coisas sem nexo, sem sentido, estragando o nome que a igreja se esforça em ter, querendo ter uma opinião que prevaleça mais do que de alguém, querendo ter uma opinião que valha mais do que qualquer comentário que o Rodrigo Silva fez. Rodrigo Silva é um servo de Deus, que está sujeito a erros, mas que traz um conhecimento muito grande. É gostoso de ver ele falando, porque ele junta aquilo que é histórico com aquilo que é bíblico, que é real, e com aquilo que vai acontecer. É muito gostoso de assistir. Mas aí eu passei mais tempo lendo os comentários do que eu deveria. Me entristeci, me irritei, e deu até vontade de comentar. Mas aí eu orei, graças a Deus não comentei, porque é perda de tempo a gente entrar nessas discussões. E essa mudança de espírito é que nós devemos ter. Quando a gente vai orar, como é que a gente faz? Sobe em uma arquibancada, numa final de campeonato do futebol, gritando e ora de lá, é assim que a gente ora? Como é que a gente faz? Ellen White ensina, a Bíblia, que eu li aqui, os últimos versos aqui, ensina como nós devemos fazer. A citação que eu li aqui também sobre, é muito interessante isso, há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Nós devemos ter nosso cantinho especial de oração. Eu disse no começo que nós podemos orar em qualquer situação, e é verdade. Mas é porque às vezes necessita orar naquele momento. Não dá para esperar chegar no momento certo. Mas nós devemos criar um momento certo. Com tudo que tem de direito. Um tapetinho correto, uma almofadinha, um cantinho mais silencioso. Como é que você faz oração sempre no barulho, sempre na correria? Não dá para dar a devida atenção que você tem que dar à oração. Na minha casa eu tenho um cantinho de oração. Um cantinho que eu gosto lá. Eu moro em apartamento e aí tem uma sacadinha, bem pequenininha assim, mas é o momento que eu vejo o céu e que, como eu saio mais cedo que minha esposa, aí eu não fico atrapalhando o sono lá, porque eu saio, deixo ela dormindo, e é um cantinho que eu tenho paz, eu tenho silêncio. Eu tenho um cantinho que só eu estou ali pensando diretamente com Deus, e é o que você deve ter também. Se você já tem, ótimo, você pode aprimorar, pode colocar uma almofada para ficar mais confortável, passar mais tempo. Pode ser um lugar que, se você acha que tem muito barulho, prepara um lugar mais silencioso, fechando janela, cortina, porta, o que tiver que fazer. Avisa a família, ó, vou orar agora e queria um pouquinho de silêncio. Porque às vezes tem uma família dentro de casa, criança correndo, televisão alta. E você pode escolher alguns momentos também, né? Não precisa falar, ó, todo mundo agora tem que parar que eu vou orar toda vez. Aí você vai fazer a oração parecer chata para a família. Mas você deve ter essa mudança de espírito. Conversar com Deus é algo sério. Inclusive, é o que mais sério que nós podemos fazer na nossa vida aqui na Terra. Em Mateus 6, dentro do trecho da oração do Pai Nosso, você não precisa abrir, mas eu vou citar, você já conhece.
Um dos versos diz assim: perdoa as nossas dívidas e pronto, final. É isso? Não. Como nós perdoamos aos nossos devedores. E não há uma mudança maior de espírito quando nós nos dispomos a perdoar. E não é perdoar só aquela pessoa que errou conosco. É perdoar a nós mesmos. Mas como é que a gente faz isso? Eu me perdoo, então estou salvo. Né? Não é exatamente isso, eu quero exemplificar. Perdoar a nós mesmos é quando a gente fica nos martirizando por ter uma vida agitada, por não tirar tempo exatamente para fazer o que devia ter sido feito. Porque a gente vive numa angústia, numa correria e a gente fica se castigando, vamos assim dizer. Então parar, se acalmar, buscar esse cantinho de oração, buscar a Deus para que você possa ter ligação com Deus, para que você possa ouvir a Deus. Eu vou conversar com alguém que está do meu lado, é fácil de ouvir. Eu vou conversar com alguém que está longe, é fácil? Está 3 quarteirões para trás, é difícil. E a Deus é a mesma coisa. Se eu estou próximo de Deus, eu escuto melhor. O Espírito Santo se faz presente na minha vida. Se eu levo uma vida agitada, e sabe aquele negócio assim, eu pego o ranço de tal pessoa, eu pego raiva de tal jeito de ser, o fulano é estressado, o fulano só quer as coisas do jeito dele. Já pensou que você não está gostando das coisas do jeito dele, porque não é do seu jeito? Às vezes a gente se coloca no lugar de Deus para dizer o que é certo e o que é errado. E essa mudança de espírito tem que acontecer na nossa vida. Qual é o estado de espírito que você está agora? Dentro da igreja, sentado há um bom tempo, um ambiente silencioso. Você veio adorar a Deus, para sentir a presença de Deus. E agora pode ter alguém em uma balada com a música alta, um monte de gente, ele não consegue conversar com a pessoa do lado devido ao som alto, aquilo tudo. Ela está em outro estado de espírito. Ela vai pensar no perdão naquela ocasião. Ela vai pensar em ajudar alguém. Ela vai pensar em se aproximar de Deus estando naquela situação. Essa é a mudança de espírito que deve ter na oração. Que eu posso orar dirigindo, como eu falei, vindo para cá eu fiz isso. Mas não foi minha única oração. Eu não banalizei o sentido da oração, eu faço quando der. A oração tem vezes que é naquela hora, não dá para esperar chegar em casa, ajoelhar. Às vezes você está em um lugar que precisa ser naquele momento. Acontece alguma coisa que você não previu antes e você precisa pedir a presença de Deus. E aí você vai agir de acordo com o que Deus está te ajudando. Você vai crer que Deus vai fazer a diferença na sua vida. E aí você vai se acalmar diante desse problema. O Bulhão dizia assim que quando a gente ora para pedir solução a um problema, Deus já resolveu. Mas não quer dizer que foi naquela hora. Mas Ele já te dá a paz que você precisa para enfrentar aquele problema. Às vezes a resposta demora anos, já está resolvida. Mas a gente fica preocupado, ansioso, o que eu vou fazer, Não sou eu que vou fazer. O que tiver que fazer, farei. E às vezes a gente fica muito preocupado porque é sempre aquilo que não está no nosso alcance, né? Porque o que está no nosso alcance é só fazer. Mas se a gente não confiar que Deus vai fazer, nós não estamos tendo fé ao qual o milagre nós mesmos pedimos. Então lembre na sua oração sempre disso. Pode pedir e deve pedir. E a oração do Pai Nosso pede, venha o teu reino. É um pedido. Faça aquilo que tem que ser feito. Não porque você acha, vou ter que fazer isso, né? Senão não acontece. Mas faça porque você sabe que você está fazendo para Deus. E para fazer para Deus a gente não faz meia boca, a gente faz o nosso melhor. Acredite que Deus vai mudar a sua vida. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você se você conhece alguém que teve a vida mudada por Deus, você vai conhecer. Vai falar, já sei. O fulano de tal, Deus mudou minha vida. A gente vê esses relatos. E muitas vezes a gente não coloca isso como uma realidade para nós. Se Deus muda a vida, por que a gente está achando que não vai mudar a minha, a do meu irmão, da minha família? Faça o que for necessário para a sua família dar certo. O que você não tiver alcance, Deus vai fazer. E você precisa crer nisso. E não vai ser só no que você vai falar. Você precisa mudar o seu coração. Conceder o perdão. Conceder o preparo de mudança de espírito. Se acalmar. Pedir orientação divina. Estar próximo a Ele.
E eu sei que isso vai mudar, porque mudou na minha vida, mudou de tantas pessoas. E se a gente falar que não muda, a gente está duvidando do próprio poder de Deus.